Semear MS. Oferecimento Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Hidráulica Guinter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje, você confere. Diversificação de culturas na sucessão entre milho e soja aumenta o lucro do produtor em até 11%. Pastagens do Antecipasto se destacam durante a seca em Mato Grosso do Sul. No quadro Bate-Papo com o Produtor, analistas discutem o vazio sanitário e os impactos da falta de chuvas na semeadura da soja. E mais, conheça a história de Carlos Pitol, pioneiro na introdução de aveia no estado. O Semear MS começa agora. A diversificação de culturas na sucessão entre milho e soja aumenta o lucro do produtor em até 11%. É o que revela a pesquisa da Embrapa em 3 módulos de produção mais lucrativos, o que inclui braquiária, aveia preta e o trigo no sistema produtivo. Veja na reportagem. Sustentabilidade e possibilidade de plantio sem preparo prévio do solo para o cultivo de inúmeros grãos. Ações possíveis para o homem do campo por conta do desenvolvimento prático da rotação de culturas. E um estudo produzido ao longo de 3 anos no Paraná aponta que a sucessão entre o milho e a soja aumenta em até 11% o lucro do produtor. Para este pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, são vários os benefícios do método, inclusive econômicos. Quando se introduz, por exemplo, a aveia, que também é muito eficiente em crescer raízes no solo, ou o trigo, que é um produto econômico de altíssimo valor, nós diversificamos o ambiente solo. E a soja que vem depois, ela tem essa diversificação. Quando nós temos muitos micro-organismos no solo, eles competem entre si, eles diminuem os maléficos, por exemplo, eles se equilibram e não chegam a vir até a soja numa quantidade exagerada, que vai causar problemas para a soja. Então, isso é também um motivo, essas plantas aveia mais do que trigo, mas elas funcionam como plantas para rotação de culturas. Então, ajuda nesse ambiente solo para que a soja em sucessão tenha benefícios, seja com espaço poroso, armazenamento de água, mas principalmente a permanência de nutrientes como potássio e nitrogênio, entre outros, que se não tivéssemos as culturas, eles seriam perdidos em parte. Assim, eles permanecem no ambiente e a soja se beneficia disso. A rotação de milho, segundo a safra, sozinho ou em consórcio, com braquiária ou cereais de inverno como o trigo, é uma alternativa para diversificar a produção. Esta prática reduz custos e aumenta a produtividade da soja, superando o modelo tradicional. Além disso, a cobertura de solo melhora a qualidade da terra, resultando em melhor desempenho e, consequentemente, produtividade, tanto para a soja quanto para o milho. E o modelo é aplicado nesta propriedade que fica no distrito de Picadinho, em Dourados. Darcy é defensor da cultura do trigo e sempre incluiu em sua propriedade. Esse é o segredo do agricultor, que há anos tem lidado com a terra e descobriu na diversificação de culturas uma estratégia eficaz para se proteger também contra os nematóides. A rotação mesmo, a gente tem que sair do cultivo, a monocultura, milho e soja, milho e soja, milho e soja, que já vem há muitos anos. Como antigamente se tinha soja e trigo. Nunca é bom, nenhuma nem outra. A quebra dessa continuidade, isso é muito benéfico para a terra, para você conseguir combater alguns insos que são de difícil combate no meio do milho, no meio do soja. Às vezes no trigo você consegue combater com facilidade. E até porque o trigo ele tem uma alelopatia que é muito forte e em cima de vários insos. Então, ele é uma planta que por si só já ajuda você a desinçar a lavoura.
Ainda de acordo com o SECOM, todo este processo leva a um solo ainda mais saudável, principalmente quando a rotação é feita com braquiária, crotalária, entre outras leguminosas, porque nesta situação a terra absorve ainda mais nutrientes. O que melhora é quando nós colocamos outras plantas, por exemplo, Estilosantes Campo Grande, que fixa nitrogênio, é um bom redutor de nematóide e cresce muito bem em solos arenosos. Então esse é o espaço para Estilosantes Campo Grande, uma leguminosa. Assim como todas as outras leguminosas, incluindo crotalária, que é bastante usada pelos agricultores hoje, que ela fixa nitrogênio, tem a raiz pivotante, cresce no solo e diversifica esse ambiente. Então nós temos o milho com braquiária fazendo a permanência e segurando os nutrientes, a inserção de estilosantes, principalmente em solos arenosos, e a inserção de crotalárias, leguminosas, que fixam nitrogênio, quer dizer, põe a natureza trabalhando a favor nosso e das plantas e equilibrando o sistema de produção. E aí o agricultor tem mais rentabilidade. E chegou aquele momento de tirar dúvidas dos produtores rurais. Hoje respondemos à pergunta: o produtor rural que vai regularizar a propriedade por meio de uso capião é obrigado a pagar um imposto sobre herança? Perguntas como essas podem ser enviadas no contato que aparece aqui na tela. E quem responde para a gente é o presidente da Comissão de Direitos Agrários da OAB de Dourados, João Weimer, no quadro Direito e Agronegócio. A dica de hoje vai para aquele produtor que quer regularizar sua propriedade por meio do processo de uso capião. Ela pode ser feita de duas formas: judicial, na justiça com o juiz, ou extrajudicial, nos cartórios, que geralmente é uma maneira mais rápida. Só que o produtor tem que ficar atento no seguinte: o Estado geralmente cobra o ITCMD nos processos de uso capião. No extrajudicial isso é com mais frequência. Só que essa cobrança ela não é lícita, ela não é legal. O produtor ele tem que informar que esse imposto não precisa ser cobrado. E para isso, ele tem que contar com a assessoria de um bom profissional que conhece a área, que informa que isso, apesar de não estar na legislação, já tem julgados, juízes e tribunais já decidiram isso. Se você evitar esse ITCMD, você consegue fazer com que o seu processo ele seja mais rápido e menos custoso. No próximo bloco, você confere. Pastagens do antecipasto se destacam durante a seca em Mato Grosso do Sul. O sistema de consórcio entre soja e capim propicia a entrada do gado no pasto de 30 a 60 dias antes do período de outros sistemas. No quadro Paixão pelo Agro, conheça a história de Carlos Pitol, pioneiro na introdução de aveia em Mato Grosso do Sul. O Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Ginter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Ginter, excelência em manutenção hidráulica. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural e projetos de recuperação de áreas degradadas. CRA Dourados. Estamos de volta. Pastagens do antecipasto se destacam durante a seca em Mato Grosso do Sul. O sistema de consórcio entre soja e capim propicia a entrada do gado no pasto 30 a 60 dias antes do período, em comparação com outras técnicas.
A Embrapa Agropecuária Oeste desenvolveu um sistema que integra a soja com forrageiras, onde o capim é semeado nas entrelinhas da soja após a emergência. Após a colheita da soja, o capim se estabelece e a pecuária assume protagonismo na área. Essa técnica de manejo, que permite antecipar a formação de pastagem em até 30 dias, resulta em ganho de peso dos animais, aumento da produtividade de grãos e, em alguns casos, controle eficaz de plantas daninhas. O sistema foi, inclusive, apresentado durante a 58ª Expo Agro. Faz uns 10 anos que nós já tínhamos essa tecnologia pronta, faltava validar. Aí teve um longo processo de validação, porque nem sempre a gente leva a tecnologia da Embrapa, a novidade, mas nem sempre o produtor está interessado assim, realmente em incorporar essa ideia. Está funcionando muito bem e hoje nós temos trabalhado essa tecnologia, então estamos lançando ela. Tem vários técnicos de várias partes do país interessados na tecnologia, porque ela tem um grande potencial de crescimento nas áreas de expansão da soja. O antecipasto é recomendado para os produtores rurais que já utilizam a integração lavoura-pecuária nos biomas Cerrado e Mata Atlântica e que tem um grande potencial de crescimento nas áreas de expansão de soja. Bom, os benefícios, o primeiro deles é que ele ganha uma época de estabelecimento do capim anterior ao que normalmente se faz, que é depois da soja. Então, se der alguma coisa errada, o produtor ainda pode fazer uma correção. E ele tem forragem mais cedo, então de 30 dias, 30 a 50 dias antes do que normalmente se conseguia, a gente consegue antecipar esse pastejo com esse consórcio. Isso aí representa de 3 a 5 arrobas a mais na safrinha de ganho de peso, de carcaça. A implementação do sistema Antecipasto já está sendo adotada por agricultores de vários municípios do sul de Mato Grosso do Sul, como Maracaju, Dourados, Nova Andradina, Anaurilândia, Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul. Com 270 hectares de antecipasto implantados na Fazenda Rosa Branca, em Rio Brilhante, o produtor Carlos Eduardo faz parte desse grupo e se mostra satisfeito com os resultados. O antecipasto ele veio para a gente para ajudar na parte de integração agricultura-pecuária. Ele traz uma segurança de que nós vamos ter pasto naquele período do inverno que é seco, você tem uma prolongada estresse hídrico, falta de chuva. Então, quando nós fazemos antecipasto, nós temos mais segurança que no período do inverno nós vamos ter pasto. Além disso, a gente consegue antecipar a entrada dos animais em aproximadamente 45 dias. Isso para o nosso sistema que é integrado entre cria, recria e engorda, ajuda na terminação também dos animais que vão para confinamento. Eu consigo reduzir o custo desses animais em confinamento. O maquinário faz toda a diferença para que esse sistema tenha resultados positivos. Cada propriedade possui as suas características. Por isso é necessário fazer o dimensionamento adequado do equipamento, que pode ser utilizado no sistema Antecipasto, também no consórcio milho braquiária e ainda no cultivo de culturas de inverno. Baixo consumo de combustível, trator de baixa potência e uma máquina que tenha pouco peso no levante hidráulico. Porque essa máquina ela precisa entrar no meio de uma cultura intercalar. E o que acontece isso? Eu não posso danificar a minha cultura já instalada, que no caso seria a soja. E também ele não pode demandar uma alta potência do trator. Caso demandasse uma alta potência, os custos se inviabilizarão, porque pela alta quantidade de consumo de combustível e um baixo índice operacional. Foi projetada 100% parafusada, ela não tem pontos de solda essa máquina, porque eu posso ajustar a minha linha com 17 centímetros para culturas de inverno, 25 centímetros para culturas intercalares, que é milho e soja, até 90 centímetros. Então eu consigo diluir o investimento dessa máquina em 3 operações na minha propriedade, realizando o sistema do antecipasto, realizando o sistema do plantio da braquiária ou do capim intercalado com o milho e também para culturas de inverno. Um pesquisador que dedicou a sua vida a ajudar produtores rurais a produzir mais e com qualidade. Conheça a história de Carlos Pitol, pioneiro na introdução da cultura da aveia em Mato Grosso do Sul.
Quem vê nas prateleiras de supermercados aveias já manufaturada, muitas vezes não tem ideia de como o produto é cultivado. Desde a formação em agronomia, este engenheiro gaúcho escolheu o solo sul-mato-grossense. Em Dourados, desde então, trabalha com cereal. Nessa época, nós estávamos numa fase de expansão da área agrícola do estado, né? E as áreas de cerrado eram originalmente fracas. Então, você tinha na região de Dourados os solos de alta fertilidade, para a época chamados solos de mata, e de resto, Maracaju, Rio Brilhante e outras regiões eram solos de cerrado, de baixa fertilidade. Então, esses solos demandavam uma melhoria de fertilidade. E na época não se tinha ainda uma aplicação tão intensiva de calcário para a melhoria do solo. Eram outras situações, né? O calcário o custo era alto, vinha muito calcário do Paraná, então se usava menos calcário, então os solos demoravam mais para se elevar o nível de produtividade, para dizer boa, né? Que desse uma segurança maior. Então nessa fase, no verão tinha começava sempre com arroz, que eram solos mais fracos, para não investir muito, depois vinha o milho, e quando dava condições já começava a vir a soja também já. E aí também vinha o trigo no inverno. Então sobrava muita lavoura descoberta, e aí que começou o plantio de aveia, para cobrir o solo, ajudar a melhorar o solo, para pastejo de inverno, que no inverno os capins da época, braquiária também estava recém começando, o gado no inverno não tinha foragem muito, era aquela capim seco do cerrado mesmo, no meio do cerrado. Então a aveia era uma alternativa muito boa para a alimentação animal de inverno. E como todo início, não apenas de carreira, mas também da disseminação de um cultivar que os produtores ainda não estavam acostumados no município, alguns foram os desafios. No começo tinha um dilema, a gente incentivava a plantar aveia e não se produzia semente. Aí a aveia vinha do sul, geralmente do Rio Grande do Sul, chegava aqui a um custo muito alto. Então a gente se deparou com esse problema. E aí convencemos a Cotrijuí a fazer um trabalho de produção de semente. Todo produtor que produzisse aveia, a cooperativa receberia e depois repassaria no outro ano para os produtores a um custo aceitável, razoável, né, para o produtor plantar, já que era mais para cobertura do solo, né, a maioria era para melhorar o solo. E então ele tem essa condição. Trabalhando com aveia, Pitol não se limitou apenas à introdução da cultura, mas também envolveu a disseminação de conhecimento e práticas para os agricultores locais. Desenvolveu e implementou estratégias que mostraram como o cultivar poderia ser uma alternativa eficaz para melhorar o solo e aumentar a produtividade agrícola. Veio junto com o desenvolvimento do plantio direto, né? E foi uma coisa que o produtor abraçou na região. E como a Cotrijuí, na época, já tinha o setor destinado à pesquisa, né? E eu estava envolvido nisso aí, então a gente começou a desenvolver, levar isso para o produtor, essa informação. A cooperativa tinha departamento técnico em todas as unidades. A partir das pesquisas e estudos feitos, o conhecimento adquirido foi repassado aos produtores. De forma simples e descomplicada, Pitol fez parte da formação destes agricultores, também no dia a dia do campo. Era um trabalho assim que a gente foi desenvolvendo e foi crescendo, né, aumentando, né. E para ter uma ideia de como era a pesquisa na época, em 86, teve o Congresso Brasileiro de Conservação do Solo e Pesquisa e Conservação do Solo em Campo Grande. E o Estado, como tinha uma agricultura recente, chegou próximo ao encontro, não tinha nenhum trabalho sendo apresentado nessa área. E aí eu fui consultado para apresentar trabalho no Congresso Brasileiro. Eu era um pesquisador, assim, meio amador ainda. Para mim foi um desafio, né? Ao longo de décadas de trabalho, independente do tipo de cultivar, Pitol afirma a importância do conhecimento, principalmente para os futuros engenheiros. O estudante, hoje, ele busca fazer, a gente vê assim,
de modo geral, fazer aquilo que ele acha que dá assim um retorno econômico direto, né? Um emprego que remunere bem. Então há muita ânsia dos jovens em cima disso aí. E na verdade a agronomia ela é muito ampla, né? A agronomia, eu falo, vai de A a Z, não só em cultura, mas em termos de áreas, né, dentro da agronomia. Então, os agrônomos hoje tendem a se formar muito assim limitados em termos de amplitude. É importante ter conhecimento para ensinar para os outros também, né? Mas porque você, como agrônomo, você tem que passar informações, orientar o produtor, às vezes, naquilo que o produtor não sabe, né? Então, é um esforço que tem que fazer sempre, né? Manter a informação atualizada e buscar não só aquilo que te mostra, mas outras coisas também, né? Eu falo aquilo que ninguém fala, mas que existe, tem que procurar saber também. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. Analistas discutem o vazio sanitário e os riscos da semeadura da soja, mesmo com pouca previsão de chuva. O Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporan, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporan, a sua parceira no campo e nos negócios. Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Guinter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Guinter, excelência em manutenção hidráulica. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural e projetos de recuperação de áreas degradadas. CRA Dourados. Semear MS, oferecimento Progeporan, a sua parceira no campo e nos negócios. Hidráulica Guinter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Olá, seja bem-vindo ao bate-papo com o produtor. O tema de hoje é o vazio sanitário e também a influência dos fenômenos climáticos, El Niño ou Laninha, que vai predominar nessa safra, nas questões da semeadura da safra de soja, a principal cultura aqui do Mato Grosso do Sul, Dourados, Mato Grosso do Sul e também do país. Para o tema de hoje, nós convidamos duas autoridades do assunto, Dr. Cláudio Lazarotto, pesquisador da Embrapa, e Dr. Alexandre Roesse, fitopatologista da mesma instituição, da Embrapa Agropecuária Oeste. Vamos começar com o Dr. Alexandre. Doutor, o que é o vazio sanitário? E esse programa foi criado especialmente para reduzir ou para controlar uma das principais doenças da cultura da soja, que é a ferrugem asiática. O vazio sanitário é uma medida de controle da soja, uma das medidas que a gente chama de medida legislativa, não é? Então, o que é o vazio? É um período mínimo, de acordo com a legislação federal, um mínimo de 60 dias, mas na maioria dos estados, como aqui em Mato Grosso do Sul, é um período de 90 dias, durante o qual não é permitido ter qualquer planta de soja na lavoura ou planta guaxa. Enfim, é preciso que o produtor, que as autoridades, inclusive, eliminem qualquer resquício de tecido vegetal vivo, né, de soja, para impedir que o fungo se multiplique na entre-safra. Doutor Cláudio, dois fenômenos que acontecem na região,
El Ninho e Laninha. Qual o fenômeno predominante que vai ocorrer nessa safra 24 e 25 e qual o impacto no início da semeadura, visto que o vazio sanitário termina no dia 15 e a partir do dia 16 de setembro o produtor já pode iniciar a semeadura? Pois é, não há ainda, né, agora em agosto, a caracterização clara se nós vamos ter um fenômeno El Ninho ou fenômeno Laninha. Não há uma posição tão clara. Há uma tendência de haver Laninha, que daí seria uma condição que, no caso nosso aqui de Mato Grosso do Sul, mais caracterizado por estiagem, uma redução das chuvas. Não quer dizer obrigatoriamente que vai ter seca, mas quer dizer chover menos do que o normal, o que seria já bastante crítico, porque nós estamos vindo praticamente de 2 anos numa situação de chuva abaixo da média. Mas, nesse sentido, esses fenômenos, independente se eles são El Ninho ou se são Laninha, eles impactam geralmente mais negativamente o Laninha. E se isso realmente acontecer, nós vamos ter aquilo um ano um pouco problemático para o início do plantio da soja da próxima safra agora. Doutor Alexandre, tem 2 situações aí, o calendário da semeadura da soja e também o vazio sanitário. Como essas 2 situações podem favorecer o produtor rural? Que nem sempre terminou o vazio sanitário dia 15, o produtor pode começar a semeadura dia 16, ele tem que se basear em várias outras situações. Como isso pode melhorar, alterar e diferenciar para o produtor rural? Então são 2 medidas legislativas diferentes e complementares, não é? O vazio sanitário, então, como já comentamos, é esse período durante a entre-safra, onde não pode ter planta de soja, para evitar que o fungo se multiplique. A data limite de semeadura é até quando, dentro do calendário de semeadura da soja, que o produtor pode fazer a semeadura, né? Aqui no nosso estado, então, é 31 de dezembro. Essas medidas, elas, apesar de terem um fundamento único, elas têm finalidades diferentes. Então, o vazio sanitário impede que o fungo se multiplique durante a entre-safra, de modo que quando começa a safra de soja, a quantidade de fungo no ambiente foi reduzida drasticamente. Então, a doença vai demorar mais para acontecer, vai progredir mais lentamente. Já a data limite de semeadura, ela tem uma finalidade diferente. Então, vamos ver, a lavoura está instalada, o fungo começa a se multiplicar e a doença vai aumentando. A população de fungo, né, a quantidade de doença vai aumentando ao longo da safra. Quando chega no final da safra, a gente tem muita doença no campo, né? Então, é preciso estabelecer uma data limite para que, a partir daquela data, não se semeie mais soja, de modo que a gente não tenha uma pressão de doença muito forte no final da safra, porque isso dificulta a ação dos fungicidas. Aquelas lavouras que são semeadas mais tardiamente, elas vão receber inóculo da doença das lavouras mais precoces. Então, se a gente tiver muita lavoura semeada lá em janeiro, fevereiro, essas lavouras vão receber muita população de doença, muito fungo, muito esporo do fungo. Então, a pressão de doença passa a ser tão grande nessas lavouras que o fungicida não funciona mais direito e começa a aparecer problema de resistência do fungo ao fungicida. Então, o vazio sanitário evita a multiplicação do fungo durante a entre-safra e reduz a doença e atrasa o início da doença. E a data limite de semeadura ajuda a manter a eficiência dos fungicidas que a gente usa para controlar a ferrugem. Doutor Lazarotto, o doutor Alexandre está falando aí que a semeadura da soja vai até dia 31 de dezembro, calendário. E estabelecendo, por exemplo, o Laninha, que é menos chuvas mais irregulares, e o produtor opta em fazer a semeadura mais tardiamente. Iniciou 16 de setembro, terminou o vazio sanitário, pode começar, mas o produtor não tem umidade suficiente no solo, não vai plantar, não vai semear a cultura, porque o risco é muito grande. Quais outros riscos, além da ferrugem asiática, ocorrem quando o produtor tomar a decisão de fazer a semeadura tardia de soja? Olha, é preciso entender primeiro que são 2 situações. Uma é a época de semeadura. Então, a época é recomendada, dura aqui 90 dias, né? Começa dia 15 de setembro e vai até o final de dezembro. Quer dizer, é um período longo da época. O outro porque isso permite, dentro desse período é possível plantar. O outro é
Quando plantar, aí é outra ação. Então isso já não é mais uma época, não tem uma amplitude, exige uma coisa bem mais específica, condições de umidade, de solo adequadas, previsão de chuva para consequência, então isso desloca um pouquinho, né? Então este ano, por exemplo, especificamente, nós já sabemos que vai ser quase impossível a gente plantar dia 15 de setembro, porque não haverá umidade. Nós estamos com o solo extremamente seco, sem nenhuma reserva hídrica, vai precisar de muita chuva para repor isso aí. Então vai para outubro. Só que historicamente a gente sabe que em outubro a soja é mais produtiva do que em setembro. Há essa antecipação para tentar forçar os cultivos subsequentes, mas na verdade o melhor desenvolvimento da soja aqui se dá durante o período de outubro. Então o fato de atrasar um pouco durante outubro e mesmo começo de novembro, a gente está beneficiando a produtividade da soja. Mesmo que lá na frente sacrifique a milho safrinha, mas se for ver especificamente a lavoura de soja, ela é mais produtiva no mês de outubro e novembro do que em setembro antes ou bem mais tardio em dezembro. Então esses plantios bem precoces, os mais tardios, eles devem ser reservados para áreas específicas quando que você tem alguma folga, mas não para a principal cultura, para o principal momento de plantio. Outubro e comecinho de novembro é mais adequado. Tá? Ok. Doutor Alexandre, aqueles produtores que por algum motivo desrespeitaram o vazio sanitário, a gente sabe que é a fiscalização. E existe alguma exceção que o produtor de semente, por exemplo, pode fazer a semeadura dentro do vazio sanitário? Bom, sendo uma medida legislativa, né, Ângelo, quem fiscaliza isso é o Estado, né? E a gente sabe que aqui, né, em Mato Grosso do Sul é a Iagro que fiscaliza isso aí. Inclusive a Iagro tem um trabalho de fiscalização muito eficiente. Então a primeira consequência de não respeitar o vazio sanitário é que vai ter mais doença no ambiente. Não só naquela lavoura de quem não cuidou, mas também para os vizinhos, porque o fungo se espalha muito rapidamente, né? E aí tem a consequência da fiscalização, é claro, né? Que aí é o Estado que fiscaliza, a Embrapa não tem participação nisso aí. Mas sem dúvida que não respeitar o vazio sanitário ou não respeitar o calendário de semeadura traz prejuízos. Aí, exceções, ok, existem exceções previstas na lei, né, para pesquisa. Produção de semente não, no caso, né? Porque é preciso estabelecer uma lavoura para produzir semente, né? Inclusive é uma conversa que a gente vê todo ano por aí, né? De produção de semente, né? Mas é preciso, mesmo o produtor de semente, ele tem que cumprir o vazio sanitário, né? Sem dúvida, e também o calendário de semeadura. O que a gente vê é que, dependendo do ano e dependendo das condições climáticas, como o Lazarotto falou, às vezes atrasa muito a semeadura da soja porque estava muito seco. Então, nós já vimos casos em que o legislador prorrogou o período de semeadura, né? Em alguns estados, em alguns anos, prorroga para meados de janeiro, mas isso tudo é definido no próprio ano, de acordo com a situação climática. A regra geral, né, é aquela estabelecida na portaria 1111 do MAPA, publicada neste ano. Todo ano o Ministério da Agricultura publica essa portaria com os períodos de vazio sanitário e data de semeadura. Doutor Cláudio, o produtor está na iminência de fazer a semeadura da soja. Está todo mundo, acredito eu, com a semente já no seu galpão, os produtos, tratamento de semente, enfim, máquina, plantadeira, todo preparado. O produtor pergunta sempre, quais são as perspectivas climáticas para a safra 24-25? No início da sua fala você já falou algumas coisas aí, dá uma tendência. O que o produtor pode esperar numa previsão para a próxima safra 24-25? Eu diria que o agricultor só vai estar absolutamente tranquilo para produzir daqui a uns 10 anos. Nós vamos estar com problemas de turbulência ainda de 2020 e 2030, com muita turbulência em função de coisas climáticas globais. Mas para a próxima safra nós vamos ter, se houver laninha, nós vamos ter um probleminha de falta de chuva durante o período de novembro, que é um período normal. Tu tem um estabelecimento em outubro e novembro, ali por começo de dezembro tu vai ter uma pequena estiagem, mas de uma maneira geral a impressão que se tem pelas previsões que existem por aí é que nós vamos ter um ano melhor que a média, mas
mas não um ano cheio, um ano normal, um ano tranquilo de produtividade. Vamos ter um ano melhor que o ano passado, né, e para a soja, mas não vamos ter assim um ano pleno de condições absolutamente favoráveis, tá? Nós vamos ter algumas coisas desfavoráveis, mas que não vão causar prejuízos. Eu diria, vamos dizer, a agricultura de uma maneira geral vai se sair bem na próxima safra, pelo que se sabe hoje. Vai começar um pouquinho seco, nós vamos plantar um pouquinho em outubro, e isso vai facilitar, porque o agricultor vai deixar de começar a cultivar no período um pouquinho mais inadequado para ele ocupar o plantio exatamente na área no momento mais nobre do tempo. E isso facilita a produtividade. Nós vamos ter uma produtividade de razoável para boa. Bem. Doutor Alexandre, o produtor cumprindo as medidas legislativas, que é o vazio sanitário, isso dá uma garantia para a produção, de uma forma geral, numa redução da aplicação de fungicidas durante a cultura da soja? Essa é a ideia, né? Esse é o objetivo. Assim, então existem várias medidas de controle da ferrugem da soja, né? E elas são planejadas para funcionarem conjuntamente, né? Então, essa medida de evitar a multiplicação do fungo, porque o Phacopsora pachyrhizae, que é o fungo que causa a ferrugem, é um fungo biotrófico. Então, só para entender, é um fungo que ele não fica na palhada, não fica no solo. Para ele se manter vivo, se multiplicar, precisa de folha viva de soja, precisa da folha da soja vegetando no campo, né? Então, quando a gente tira a soja na entre-safra, a gente tira a comida do fungo e o fungo morre. Num prazo aí de máximo de 60 dias, o fungo morre, né, por falta de substrato. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter menos fungo no início da lavoura. Como a doença vai demorar mais para aparecer e vai vir mais fraca, a gente vai demorar mais para ter que aplicar fungicida, né? E quando a gente aplicar fungicida, vai ter menos doença, de modo que a fungicida funciona melhor. Então, o vazio sanitário ele leva à redução do número de aplicações de fungicida e leva também ao aumento da eficiência do fungicida. Isso é extremamente relevante porque as moléculas que nós temos de fungicida hoje no mercado, exceto as multissítio, né, mas aquelas de sítio específicos, que são aí as astrobilurinas, os triazóis, as carboxamidas, já existem relatos de resistência do fungo a todas essas moléculas. Então, quanto mais a gente atrasar a doença, maior a eficiência da aplicação de fungicida. Doutor Lazarotto, a questão já levantada pelo senhor, da questão de um possível estiagem no mês de novembro e a melhor época de semeadura de outubro, onde tem os maiores patamares de produtividade, em função do fotoperíodo da cultura da soja. Teria alguma prevenção para o produtor, de um modo geral, assim, para fazer o escalonamento? Nós sabemos que aquele grande produtor que planta extensivas áreas não tem que plantar, começar e terminar sem ver qualquer situação. Mas aquele produtor médio, até 1.000 hectares, qual seria a estratégia que ele poderia utilizar para ter uma melhor produtividade dentro da época de semeadura colocada aqui? Olha, o segredo da lavoura é o estabelecimento, né? Metade do sucesso está no estabelecimento da lavoura. Então, se a gente conseguir um ponto de umidade de que permita que tu tenha uma emergência vigorosa das plantas, ou seja, começar bem a lavoura, tu já tem metade do sucesso aí. Mesmo que em novembro venha, plantas cultivadas plantas semeadas em outubro, em novembro estão ainda na fase vegetativa, então o prejuízo não é tão grande como se viesse mais tarde, na época de formação das vagens, etc. A estratégia no curtíssimo prazo é difícil da gente administrar isso aí. O agricultor precisa pôr na cabeça que ele tem que construir o perfil do solo. É o solo que tem que armazenar a água para ele sair desses problemas. E isso não se faz da noite para o dia. Se constrói com o tempo essa safra. Então a pessoa tem que fazer isso aí. Mas quem pode administrar tem que ocupar os melhores períodos de cada um. O agricultor tem que entender também que talvez o instrumento mais importante que ele deva ter instalado na propriedade dele é um pluviômetro. Ele teria que saber exatamente quanto chove em cada área, para aí sim ele sabe na área dele quanta água o solo dele retém e quando começa a chover, quando termina as chuvas. Isso é diferente de uma coisa. Não adianta olhar para a estação meteorológica da Embrapa e querer levar para 50 quilômetros de distância. Ele tem que ter o pluviômetro na sua propriedade. Aí sim ele tem uma ferramenta para tomada de decisão. Ele, junto com o agrônomo, que dá a instrução para ele, sentar e dizer assim, ó,
essa é a minha época de semeadura, esse aqui vou plantar hoje, que em 80% dos anos eu tenho sucesso nessa época. Então é difícil generalizar, mas dentro de cada propriedade é muito simples, qualquer consultor poderia ajudar esse produtor a tomar uma decisão mais correta. Então isso ele tem que começar. É difícil a gente dizer o que ele poderia fazer. Comecem instalando um pluviômetro, com certeza daqui 5 anos ele nunca mais vai errar a época de semeadura da propriedade dele. Quero agradecer a presença de cada um nesse programa, que é a Voz do Produtor Rural. O bate-papo com o produtor rural vai ficando por aqui. Nós nos encontramos na semana que vem. Até lá! O Semear MS de hoje fica por aqui. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. A gente se vê no próximo programa. Até lá!